Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices e o nosso canal lá no YouTube é o Esportices Blogcast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure lá Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente tá esperando você por lá, tá bom? Bem, torcida rubro-negra, torcedor e torcedora, estamos de volta, né? Depois de um breve recesso aí no início do ano, Rádio Esportices está de volta. E para falar, claro, das notícias do Leão, vamos falar da vitória em cima do Bahia pela 32ª rodada do campeonato. Vamos também fazer uma projeção dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O que é que o esporte vai precisar fazer, hein? E será que a nossa campanha atual se assemelha com outras campanhas do passado? A gente vai dar uma analisada aí. Então, vamos nessa, porque está começando mais uma tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices. Hoje, uma tabelinha rubro-negra diferente. Nosso companheiro Arthur Lima, que está sempre presente aqui no Esportices, tá tirando um período aí sabático, tá dando uma descansada, e hoje a gente tem uma presença aí, temos convidado especial para debater com a gente. Vamos embora, tá começando a tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices. Tabelinha rubro-negra. Alô, torcedor, torcedora rubro-negra! Tá começando mais uma tabelinha rubro-negra e hoje estou recebendo aqui um convidado especial para bater um papo aqui com a gente, para debater sobre as coisas do nosso Leão num dia de festa, num dia de vitória. Aqui o meu amigo Nivaldo Neto do site Esporte Números. E aí, Nivaldo, tudo certinho, cara? Fala, Gustavo. Um abraço a todos que estão nos ouvindo aí. Hoje tem uma missão difícil, né? Ser o reserva que vai substituir Arthur Lima, que é um craque, né, dos comentários aí, já tá habituado com a casa, com o funcionamento. Tô aqui hoje como aquele reserva da base, que é promovido para fazer aquele jogo emergencial, mas eu espero que você dar meu entre melhor aí. Eu espero que você entre tão bem quanto o Everton entrou hoje no jogo. Pois é. Mas seja bem-vindo, viu, Nivaldo? Prazer ter você aqui no Rádio Esportices, viu? Prazer é meu, valeu. Pois é. Então, galera, hoje eu e Nivaldo vamos fazer aqui a tabelinha rubro-negra pra gente falar aí das coisas do nosso Leão. E vamos começar falando aí dessa vitória sensacional do esporte, uma vitória vital aí para as pretensões do Leão no Campeonato Brasileiro. O esporte que hoje venceu o Bahia na Ilha do Retiro por 2-0, né, nesse domingo, dia 24, 2-0, gols marcados, um golaço do Thiago Neves e outro marcado pelo zagueiro Maidana. Os gols que o Thiago Neves marcou aos 27 do segundo tempo e o Maidana marcou aos 40 do segundo tempo. Resultado que tira o esporte da zona do rebaixamento. O esporte agora tem 35 pontos, está na 14ª posição e manda o Bahia para a zona do rebaixamento. O Bahia agora fica lá com seus 32 pontos na 17ª posição. Mas vamos lá falar desse jogo, né, Nivaldo? Vamos falar desse clássico que é um clássico aí gigante aí do futebol nordestino. Mas vamos lá, Nivaldo, qual era a tua expectativa antes desse jogo, cara? Porque eu acho que de 10 entre 10 torcedores do esporte, hoje era uma decisão. Com certeza. Era uma final de Copa do Mundo, né? Na última coletiva,
depois da derrota contra o Corinthians, que realmente foi um jogo bem abaixo, considerando as últimas atuações aí do Sport. Jair falou que encarar esses 7 últimos jogos como uma Copa do Mundo. E é basicamente isso. Uma Copa do Mundo são 7 partidas, né? 3 na primeira fase, depois são 4 mata-matas. Então ele ia encarar como uma Copa do Mundo, só que, na minha opinião, essa Copa do Mundo tinha uma final antecipada, né? Porque entre os 7 jogos que o Sport ainda tinha para fazer, sem dúvida, o jogo mais importante era esse contra o Bahia. Por ser na Ilha do Retiro e por ser um confronto direto contra o mais direto dos adversários diretos, porque os dois entraram em campo com 32 pontos, né? Isso. Então quem ganhasse deixaria o outro abrir a zona. E ainda bem que acabou sendo o Sport. O Sport ganhou e deixou o Bahia abrindo a zona. 3 pontos de vantagem. E outra coisa importante que eu observei é que o Sport, como tem mais vitórias do que Vasco e Fortaleza, a maior preocupação do saldo fica justamente em relação ao Bahia, né? Sim. Então ganhar por 2-0 foi bom porque o Sport tirou 4, né, vamos dizer assim, de saldo, porque o Bahia perdeu 2, o Sport ganhou 2. E foi a primeira vez na competição inteira que o Sport ganhou por 2 gols de diferença também. Pois é, cara, pois é. E ainda só fechando essa parte da expectativa pré-jogo, né? Eu acho que a pressão era muito grande, porque ontem, né? Aliás, no sábado, né? O Sport tinha tido um resultado muito ruim, né? Que foi a vitória do Vasco, né? Em cima do Atlético Mineiro, que é um time que tá brigando lá em cima. Então já era um resultado que jogou uma pressão enorme, tanto no Bahia quanto no Sport e também no Fortaleza, né? Que são esses times aí que estão brigando por essa última vaga, teoricamente, essa última vaga do Z4. Porque imaginando que Curitiba, Goiás e Botafogo meio que vão cair, né? Com certeza, esse jogo era a necessidade máxima de vitória. Mas vamos lá, vamos falar então desse primeiro tempo. Ô, Nivaldo, o primeiro tempo, eu não sei se você compactua com essa opinião, eu achei um jogo muito, muito embolado. Justamente pela pressão das equipes ter de vencer. Eu senti tanto o Sport quanto o Bahia bem incomodados, né, com essa pressão, e o primeiro tempo foi muito pobre tecnicamente. Você concorda com isso? Isso, foi aquele jogo chamado jogo chato, né? Jogo morno ali, e que, considerando aquela situação da tabela, como o Sport entrou em campo, quer queira, quer não, atrás no placar, na tabela, pelos critérios de desempate, estava um pouco mais cômodo para o Bahia aquele primeiro tempo, né? Uhum. Então, até preocupou a torcida do Sport, que fica se imaginando, justamente pela pouca produção ofensiva dos últimos jogos, que coelho da cartola a gente podia tirar para marcar, né, em cima do Bahia. E foi um primeiro tempo sem grandes chances. A posse de bola foi um pouquinho só maior do Sport, né, 54%. No segundo é que a gente vai entrar ainda, que houve uma inversão aí dessa lógica de jogo morno. Mas foi aquele primeiro tempo chato, morno, e que poucos poderiam apostar que viraria o que virou no segundo tempo o jogo, né? É verdade, é verdade. No segundo tempo, né, eu acho que teve alguns jogos no campeonato que Jair conseguiu mudar a cara do Sport no intervalo. Não foram muitos. Hoje foi um deles. Eu acho que Jair muda a cara do Sport quando ele coloca Everton no início do segundo tempo. Concordo. O Sport ganhou uma outra vida ali pelo lado direito. Porque Raul Prata não estava bem, não estava fazendo um bom jogo, né? Patrick não estava conseguindo aquela criação de jogada no meio campo. Então faltava alguém ali para dialogar com o Patrick. E a entrada de Everton no segundo tempo deu uma outra vida para o Sport daquele lado direito. Né? O lado esquerdo já não estava muito, não era muito ofensivo, né? Porque Júnior Tavares não é um lateral que, vamos dizer assim, de muita volúpia, né? Não está num grande momento, mas o lado direito, com a entrada de Everton, mudou da água para o vinho. E eu acho que foi ali que o Sport começou a ganhar o jogo. Porque teve também a saída de Marcão, né, que tomou cartão amarelo, já estava suspenso para o próximo jogo, entrou o Ronaldo. E o Sport mudou a cara. Passou a agredir mais o Bahia, passou a finalizar mais, só que a torcida estava agoniada porque o gol não estava saindo. E aquela coisa, para você ter ideia,
o Sport finalizou o dobro do que o Bahia no segundo tempo. Foi um segundo tempo realmente de muita produção do Sport. Em termos de posse de bola, né, que eu falei que no primeiro tempo foram 54%, no segundo tempo o Sport chegou a 60%, né? Então Isso. foi um domínio muito grande do Sport. Exatamente. E as finalizações foram 12, sendo 4 no gol. O Bahia não finalizou nenhuma bola no gol no segundo tempo. Isso. Não finalizou Eu nenhum. acho que foi o jogo mais tranquilo para Luan Poli desde o início do campeonato, né? Não tenha dúvida. E foi um dos melhores segundo tempos do Sport sob a tutela de Jair Ventura. Mas aí o gol sai, né, Nivaldo? Finalmente aos 27 minutos, né? Um gol não, né? Um golaço. Depois de 2 gols anulados, né? Na verdade foram 3, mas assim, antes de sair o primeiro válido, já tinham sido 2 anulados, 2 de Everton, que você destacou aí, entrou muito bem no jogo, dando outra vida pro Sport pelo lado direito. E esse gol que sai com o Thiago Neves aos 27 do segundo tempo, golaço, né? Ele domina no peito e bate de bicicleta com uma categoria que são poucos jogadores no Brasil que tem. É e a jogada começa pela esquerda, né? Só que ela vai para a direita porque Júnior Tavares cruza, ela vai para a direita, Patrick pega de primeira metendo para a direção da área, Maidana ainda desvia a bola quase que no susto, né? Isso. E Thiago Neves, justamente porque essa bola desviou em Maidana, saiu um pouco ali do controle dele, ele deu um jeito, né? Matou no peito e chutou de bicicleta. A bola não foi tão forte, mas bem colocada e não deu para Douglas chegar. E aí foi aquele chamado gol do desafogo, né? Foi o gol que tirou aquele peso, aquele fardo, né, do Sport no jogo, de atacar e não marcar. E tanto é que aos 40 minutos saiu mais um, né? O gol marcado pelo Maidana, né? Na cabeçada do Dalberto. O Douglas defende, só que aí a bola sobra para Maidana no rebote, né? E ele bota para dentro, o Douglas ainda tenta tirar, mas a bola já tinha passado mais da metade da linha, né? Tava mais da metade do gol. O Bandeirinha levanta até a bandeira, eu até pensei que ele tinha anulado. A gente já estava tão acostumado a ver gol anulado naquele jogo ali que até esperou para comemorar, né? Pois é, mas na verdade o Bandeirinha ele tinha avisado que a bola tinha entrado pro juiz, né? Então aí foi o segundo gol que deu a tranquilidade aí pro Sport para confirmar sua vitória por 2-0 em cima do Bahia. Vitória que dá um baita de um alívio, né, Nivaldo? Com certeza, né? Nada como disputar uma final de Copa do Mundo e ganhar essa final de Copa do Mundo. Porque era um jogo que, assim, sendo bem sincero, por mais que a gente seja torcedor do esporte, independente do resultado, se tiver 1% de chance, a gente vai acreditar. Sim. Mas vamos combinar que se o esporte perde esse jogo aí e fica com 3 pontos a menos do que Vasco, Fortaleza e o Bahia, né? Se tivesse vencido a gente, indo para uma sequência agora para pegar o Flamengo depois 2 jogos fora de casa, a missão ia ficar 3 vezes mais difícil, né? E essa vitória foi fundamental justamente para o esporte continuar vivo na briga, tá firme e forte nessa briga aí, que ao que tudo indica vai ser até o fim do campeonato, né? Não tenho dúvida, também vai ser uma briga que eu acho que vai até a última rodada, né? E tem uma coisa, Nivaldo, antes do programa, já que você falou do nosso colega Arthur Lima, que certamente vai estar nos ouvindo aí, ele mandou aqui uma informação pra gente dizendo que atualmente a linha de corte do campeonato está em 41 pontos. Então, talvez não seja preciso fazer 45 pontos para escapar. É claro que com 45 pontos ninguém vai cair, né? Porque nunca ninguém caiu com 45 na história dos pontos corridos. Caiu uma vez o Curitiba em 2009 com 45. Veja como é raro, né? É. Veja como é raro. Né? A gente tem aí brasileiro em pontos corridos desde 2003. Isso. Só um, até hoje, caiu com 45 pontos. Exato. Então é por isso que dizem, né? Já teve time ficando com 39 ano passado, né? O Ceará. O Ceará se livrou com 39 ano passado. Não deve se repetir esse ano, não. É muito pouco esse corte aí. Eu acho que vai ficar em torno disso. 40, 41. Eu acho que é por aí. Mas enfim, eu acho que o Sport tem que pensar em pontuar o máximo que ele puder e deixa a encrenca lá para os outros. Mas vamos lá, Nivaldo. Vamos entregar aí os motorrádios de melhores em campo. O radinho de melhor em campo. Para quem você dá aí o motorrádio de melhor em campo, Nivaldo?
Rapaz, eu ia dar para Thiago Neves, mas só que eu vou, assim, por uma leve licença poética, eu vou abrir uma exceção, porque, assim, Thiago Neves ganhou algumas vezes, é um cara que sempre faz os gols decisivos nas vitórias do Sport. É só lembrar dos últimos quatro vitórias, né? Atlético Paranaense 1x0, gol do Thiago Neves. Curitiba 1x0, gol do Thiago Neves. Fortaleza 1x0, gol do Thiago Neves. Hoje 2x0, mas o primeiro foi o Thiago Neves, né? Então, assim, o gol da vitória, mais uma vez, foi dele. Mas pela mudança que o time teve no segundo tempo e pela surpresa de ser um cara da casa, um cara que ainda não teve tantas oportunidades e ter mudado praticamente o jogo de morno para muito bom para o Sport, claro que não sozinho, mas assim, em grande parte por ele, eu vou conceder hoje a Everton. Boa escolha, boa escolha. Eu também acho que Everton foi fantástico. A entrada dele transformou o time. E acho que vai ganhar a posição, viu? Acho que entrou para não sair mais do time. Ele fazendo aquela dobradinha com o Patrick ali é uma boa. Pode ser uma espécie de repetição daquela dobradinha Patrick e Rafael do começo do campeonato, né? Isso. Que tava dando Rafael, certo. que acabou depois de poucas partidas indo pro Cruzeiro, também não se firmou lá, né? Pois é, quem sabe a gente tem achado aí um novo, entre aspas, Rafael aí para fazer essa dobradinha aí com o Patrick. Cara, já que você votou em Everton, eu vou dar o meu rainho aí pro Thiago Neves, sabe? Porque eu acho que hoje, na minha opinião, o Thiago Neves hoje fez a melhor partida dele com a camisa do Sport. Eu acho que hoje ele se movimentou o campo inteiro, marcou, até ele voltou para marcar, estava ali orientando os companheiros. Eu acho que Thiago Neves hoje fez uma partida, de fato, à altura do status que ele tem no elenco. Ele é hoje a única referência técnica que a gente tem, né, depois da saída de Mugni e da contusão de Bárcia, né? Acho que o único que sobrou diferente do elenco foi Thiago Neves mesmo. Talvez Patrick, né, também, né? Ali nessa parte. Mas mais pela disposição, né? Pela qualidade técnica. Exato. Indiscutivelmente, Thiago Neves. Patrick é mais aquela questão da liderança, né? Aquela Isso. coisa da influência dentro de campo. Mas vamos lá, ele e Patrick são hoje as âncoras do time do Sport. Né? Rapaz, eu vou só pegando um parêntese aí, aproveitando, né, que a gente ainda está no começo da nossa conversa. Sim. Rapaz, eu confesso a você que quando o Sport contratou o Thiago Neves, eu fiquei com 2 pés atrás. Eu pensei, caramba, se ele foi rebaixado pelo Cruzeiro, talvez ele não, vamos dizer assim, não se preocupe tanto caso venha a ser rebaixado também pelo Sport, né? Mas só que aí, com esses resultados, essas últimas vitórias, sempre passando pelos pés dele, algumas entrevistas que a gente vê dele, de alguma forma dá para ver que ele tem noção da responsabilidade dele quanto liderança desse time e ele tá fazendo por onde, né? Hoje, mais uma vez, fez por onde e espero que possa aí nos ajudar a chegar na pontuação de manutenção. Essa coisa do pé atrás, eu também fiquei um pouco, sim. Mas, por outro lado, eu botei assim na cabeça, cara, é a última chance desse cara. Se esse cara quiser voltar pro mercado, ser um jogador que ainda tenha um mercado bom numa Série A, ele tem que ver o Sport como a última oportunidade. Porque o cara saiu escorraçado do Cruzeiro, sai escorraçado do Grêmio. Se ele sai escorraçado do Sport, meu amigo... Nem aceitaram ele ir pro Atlético Mineiro. Né? Pois nem deixaram ele ir pro Atlético. Se esse cara sai aqui pela porta dos fundos aqui no Sport, qual ia ser o próximo clube de Thiago Neves na próxima temporada? Ou volta para a Arábia, ou de repente, sei lá, aceita jogar aí uma Série B aí num Paraná da vida, num clube aí menor. Sei. Então eu acho que Thiago Neves está Paraná, vendo. que foi onde ele começou, né? Podia ser que ele abrisse essa exceção aí, cobrasse menos. Mas agora tá difícil, né? Porque o Paraná vai cair pra Série C, né? Agora tá bem complicado pra ele voltar lá pro Paraná. Mas vamos lá, agora vamos falar dos destaques negativos em campo. Eu vou começar. Pra mim, um destaque negativo, eu acho que hoje, cara que destoou hoje um pouquinho do time. Não gostei da atuação dele. Marquinhos. Concordo com você. Acho que Marquinhos, ele, dentro das opções que o Sport tem hoje, eu ainda vejo Marquinhos como titular.
Porque realmente a gente está com um elenco bem reduzido. Mas é por falta de opção, né, Rivaldo? Exatamente. E com poucas opções. Mas a gente vê que ele tem, assim, uma atuação boa e 3 ruins, né? Então, assim, uma oscilação muito puxando para baixo, né? Essa oscilação dele. E a gente espera muito dele, até pelo jeito que o Sport joga, muitas vezes, Jair deixa as linhas mais baixas e aproveita os contra-ataques. Mas aproveita entre aspas, né? O Sport tem desperdiçado muitos contra-ataques. Até naquele jogo contra o Curitiba, né? Que o Sport fez 1-0, o Curitiba se abriu. O Sport teve 2 ou 3 chances de matar ali e não matava, né? Tanto que hoje foi a primeira vez, como eu disse, né? Que o Sport ganhou um jogo por 2 gols de diferença. Contra o Grêmio também. Contra o Grêmio também é a mesma coisa. Exatamente. Não matava e com o Grêmio acabou ainda tendo aquele pênalti, né? Que eu até vi uma imagem depois que bate na mão do cara do Grêmio antes. Isso. Mas aí, infelizmente, né? Só viram a parte que interessava ao Grêmio no VAR. O pênalti foi marcado. Enfim, mas é um cara que a gente sempre espera mais, porque sabe que ele tem o drible, que ele tem a velocidade. Então, por muitas vezes, atuações como essa, assim, meio disperso, a gente fica decepcionado realmente com ele. Então, Marquinhos, por unanimidade, aí leva o pepino aí de pior em campo. Mais um, né? Já tá fazendo coleção aqui nesse campeonato dos esportistas. Mas vamos lá, vamos ouvir aí o que Jair Ventura, né, o técnico do Sport, certamente hoje está mais aliviado, né? Hoje ele está mais tranquilo, porque aquela entrevista coletiva que ele deu no jogo contra o Corinthians... Rapaz, eu observei, né, que assim, do Corinthians para hoje, a coletiva teve mais que o dobro da duração, né? Pois é. Aquela coletiva do jogo contra o Corinthians parecia um velório, a verdade é essa. E assim, parecia até que... Claro que ele não fez isso, mas assim, dava a entender que ele podia ter meio que entregado os pontos, né? Pô, acho que não tem mais o que fazer aqui, né? Também acho. Eu acho que ele sentiu muito a pancada daquele jogo. Mas acho que hoje ele tá mais feliz, né? Então vamos ouvir aí certeza. O que o professor Jair disse ao fim da partida na Ilha do Retiro, Sport 2, Bahia 0. Vamos ouvir. Então é importante, pelo desempenho, que todos nós aqui ficamos incomodados com o jogo do Corinthians. Nós tínhamos falado de uma identidade e que ela não tinha acontecido nesse jogo, e hoje nós recuperamos a nossa identidade, que nós já fizemos bons jogos também, até em derrotas. Falo o jogo do Palmeiras, onde a gente fez um jogo muito bom contra uma equipe super qualificada, o jogo do Grêmio, onde a gente fez um jogo muito bom com uma equipe super qualificada. Então, assim, contra grandes equipes também, equipes estão brigando na parte de cima da tabela, título, final de Libertadores, e o Sport foi muito bem. Lógico que o resultado não foi, e aí quando a gente envolve paixão, a gente acaba achando que não foi bom e o resultado. Mas hoje conseguimos, né, vencer e convencer. Eu falei para eles que era uma final de Copa do Mundo, eu falei isso antes para vocês. E final não se ganha, final não se joga, final se ganha. O Sport fez os dois. O Sport venceu a final e convenceu com um belo desempenho, uma bela performance na noite de hoje. Pronto, tá aí as palavras de Jair Ventura ao final do jogo, trechinho aí da coletiva. Ô, Nivaldo, me chamou muita atenção essa frase aí de Jair Ventura na coletiva, que o Sport recuperou a identidade. Você concorda que o Sport, o verdadeiro venturismo, é esse aí do jogo contra o Bahia? Ou hoje, vamos dizer assim, foi uma atuação meio que diferente do padrão? Concordo. Eu acho que ele quis dizer, né, que a identidade é de um time que não se entrega, de um time que compete. Porque se a gente for analisar em termos de elenco, talvez o Sport tenha um elenco menos favorecido, assim, mais limitado, né, da Série A. Sim. Porém, quase todas as partidas, por mais que tenha um número elevado de derrotas, são 17 derrotas, mas o Sport compete, né? O Sport não perde fácil. Sim. E contra o Corinthians, talvez a gente tenha visto a pior atuação do time nessa Série A, porque o time estava entregue em campo, né? Para mim, a pior atuação tinha sido aquela contra o Bragantino no primeiro turno, antes daquele jogo. Sim. Antes do jogo contra o Corinthians. Eu acho que sim. Foi outra também. Aquela foi bizarra, mas essa do Corinthians foi um negócio de assustar. E preocupou, assim, porque como já tá na reta final, naquela altura ali, faltavam 8, né? Depois 7 e agora 6 jogos. Nessa reta final, é importante o time dar alguma resposta, até porque os adversários estavam dando, né? O Goiás ganhando aí alguns jogos, o Vasco ganhando alguns jogos, o Fortaleza ganhou do Santos. Então,
é importante nessa reta final o time continuar dando resposta, porque os adversários estão pontuando. O corte em determinado momento do rebaixamento chegou a ser 39 pontos. Você falou que Arthur comentou hoje em 41, né? Isso. Talvez até suba mais, porque os times estão respirando, né? Pode Então, subir um suba, pouquinho, talvez, pode aí subir sim, pode subir. subir aí para 42, 43 no máximo, né? Não acho que vai além disso. Não, mas, acho que não, pode ser acho que suba, também não. Pode ser que suba mais um pouquinho, porque os times estão dando alguma resposta. E quando estava o Sport naquela sequência negativa e os adversários também perdendo, de certa forma, a torcida ficava mais aliviada, né? Mas de repente viu alguns adversários próximos na tabela reagindo, então o Sport precisava dessa reação. E depois daquele jogo contra o Corinthians, todo mundo ficou muito preocupado, porque o time estava irreconhecível em termos de competitividade, né? De qualidade, a gente sabe que o Sport não é um dos times que tem mais a dar no campeonato. Porém, Claro. em termos de competitividade, era um time que estava ali. Que em vários jogos, por exemplo, com o Atlético Mineiro, que é muito superior, conseguiu segurar um 0-0, tudo bem que mal foi para o ataque, mas conseguiu. Ganhava aí alguns jogos segurando aquele 1-0, né? Já segurou 1-0 algumas vezes, né? Com A vitória Corinthians, contra com o Grêmio Fluminense. mesmo também, né? Aquela vitória contra contra o Grêmio lá na Arena. Você vê que é o time que compete. E contra o Corinthians, é um dos poucos jogos realmente que o Sport não competiu. E hoje foi importante dar essa resposta, até pela curta distância de um jogo para o outro, porque o jogo foi quinta, né, contra o Corinthians, e de quinta para domingo o tempo de recuperação é pequeno. Então, se os caras já estavam abatidos quinta e o jogo seguinte é domingo, talvez a gente não esperasse uma reação tão positiva, principalmente no segundo tempo. E essa identidade, eu entendo que ele quis dizer justamente em termos de competitividade. O time hoje não só competiu, como pela primeira vez, talvez, tenha amassado o adversário, porque foram 5 gols, né? 3 impedidos, mas 5 gols. Sim. E fora outras oportunidades, né? Como você falou, foram 12 finalizações no segundo tempo, 4 no gol, contra 3 finalizações no segundo tempo do Bahia, nenhuma no gol. Então, assim, foi um jogo de muita diferença que, assim, até ajuda o torcedor do Sport em termos de secar, né, o Bahia também, porque a gente vê o Bahia jogando com esse tipo de atuação e pensa, bom, então a gente está competindo com alguém que pode ser pior, né? Então vamos ficar de olho aí nesse Bahia também, porque nesse momento, é como a gente falou, praticamente Sport, Bahia, Fortaleza e Vasco disputam para não ser o último rebaixado, considerando aí que Goiás, Curitiba e Botafogo estão um pouquinho mais afundados na zona. Né? É verdade. Mas então, Neiva, vamos lá. Então, para a gente fechar aqui esse bate-papo do Sport Bahia, a gente, aqui no Esportices, a gente sempre dá uma nota ao fim da partida, uma nota para o Sport. E qual é, então, a nota que a gente pode dar aqui para o Sport? Nivaldo, eu vou dar aqui, eu acho que eu vou dar 2 notas. O resultado, nota 10, né? Aliás, nota 11, né? Não tem como dar uma nota diferente para o resultado. Mas para a atuação, no geral, eu vou dar aqui uma nota 7,5. E você? 7,5, né? Gostei dessa nota. Eu vou fazer assim. Para manter seu 7,5, eu vou dar nota 6 para o primeiro tempo e nota 9 para o segundo. Porque aí fica 7,5 na média. Pronto. Então tá certo. É mais ou menos também o que eu penso como foi o jogo. Primeiro tempo, uma nota ali 6 e no segundo tempo, excelente. Excelente. Foi um esporte realmente sensacional que conseguiu aí uma vitória fundamental aí para escapar dessa degola. Mas agora a gente vai ter um tempinho, né, para descansar. Você falou a questão aí do tempo para treinar, que o Sport praticamente não teve, né, da partida do Corinthians para o Bahia. E agora ainda uma viagem, né, de São Paulo. E ainda uma viagem, exatamente, ainda uma viagem. E agora a gente vai ter praticamente uma semana inteira, né? Uma semana... E dessa vez sem viagem, né? Porque pega o Flamengo na ilha de novo. Exatamente. Vamos pegar agora... Sai de um rival para outro, né? Agora vamos pegar aí o nosso arquirrival aí, Flamengo. Rival histórico, né? É rival histórico, na verdade. Arquirrival é maior que Santa Cruz. Mas, nosso rival histórico, né? O Flamengo aí. Flamengo que pode estar aí chegando aqui em Recife ainda falando em título brasileiro ou não, né? Depende do que vai acontecer nesse jogo contra o Grêmio, né? Esse jogo contra o Grêmio pode ser bom no sentido de, primeiro, deixar o Flamengo mais cansado, até porque também vai ter a viagem para o Recife, e também
sei lá, alguém ser suspenso, né, de repente, e a gente pegar o Flamengo modificado. Mas a gente sabe que alguns elencos dessa Série A são tão robustos que mesmo um time dito alternativo é muito forte, né? Como aquele Palmeiras que veio aqui, naquele Sim. jogo da polêmica, da maior polêmica até agora, na minha opinião, de arbitragem, que o Palmeiras modificado ainda tinha Lucas Lima, Rafael Veiga, jogadores que seriam titulares em quase todos os outros times da Série A. Eu diria que A quase gente sabe todos que os jogadores do Palmeiras seriam titulares aqui. Todos. Não, com certeza. Aqui sim, mas assim, eu digo na maioria dos times da Série A, né? E o Flamengo é outro desses elencos, né? Os reservas também mantêm a qualidade, então tudo bem. É melhor pegar alguns reservas do que o time todo titular, né? Mas assim, em termos de cansaço, eu falo que é bom pegar eles com um jogo a mais aí no meio de semana do que a gente. Ô, Nivaldo, geralmente, quando era um jogo muito difícil, a Deval Barros tinha aquela história de mandar carta, né? Mandar carta pro adversário e dizer, ó, esse jogo aqui a gente não vai jogar. Esse jogo aqui a gente não joga. Esse jogo com o Flamengo é jogo para mandar carta ou é jogo para encarar e dizer, não, a gente vai estar aqui na ilha, tem que pensar em pontuar, tem que ir para cima. Não tem que mandar carta, não. É jogo que dá para pontuar. O Sport pontuou contra adversários fortes, pontuou contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, ganhou do Grêmio na Arena do Grêmio. Então, assim, é claro que a gente sempre entra querendo que o time vença, mas eu entendo que um empate nesse jogo aí contra o Flamengo, principalmente dependendo dos outros resultados da rodada, talvez não seja de se jogar fora. E eu acho que a possibilidade do empate não é tão absurda, né, assim, a ponto de mandar uma carta, né? Não, cara, empate eu assinava, sinceramente. O empatezinho eu assinava a carta. Com o Flamengo, dois jogos que eu assino a carta até o fim do campeonato. É esse jogo com o Flamengo aqui na ilha e com o Internacional no Beira-Rio. Com o Internacional no Beira-Rio aí é mais complicado ainda, né? Esses jogos eu assino a carta na hora. Aí, 8 vitórias seguidas. E eles estão com esse jejum de não ser campeão brasileiro há mais de 40 anos, né? Enfim. Exato. Então vamos ver. Vamos ver aí o que vai acontecer então nessa... vamos ver como é que o Leão vai se preparar aí para essa partida contra o Flamengo. Mas aí eu gostei do otimismo do nosso amigo Nivaldo. Vamos brigar, vamos pra pontuar, vamos pra cima, vamos pra dentro dos caras. Vamos pra dentro dos caras e vamos ver se a gente arranca pelo menos um pontinho. Futebol é futebol. A gente sabe que às vezes o time joga pior e vence, né? Veja o Atlético Paranaense, hoje ganhou do Flamengo em casa. O Atlético Paranaense que oscila muito, né? Mas não... Tanto que aqui na ilha mesmo o Sport venceu, né? Do Atlético Paranaense. Exatamente. E vai ser o último adversário, né? Lá. Que é um jogo que eu já tô preocupado por antecipação com esse jogo, velho. Não, sabe cara, esse jogo eu quero já estar garantido na primeira divisão. Esse jogo, ele, pelo que eu sei, o Atlético Paranaense não tem o pay-per-view, não tem o direito de transmissão pay-per-view. Então, se não tiver TV aberta, a gente não vai ter como ver, né? Não vai ver em lugar nenhum. A gente não vai ter como ver. Então, imagina a gente entrar na última rodada precisando de pontos sem poder ver o jogo. Tendo que ouvir no rádio. Imagine. Já pensou? Imagine, torcedor. O cenário de drama que se avizinha aí pela frente. Mas, rapaz, o presidente do Atlético, Petralha, é um cara moderno, um cara inteligente. Talvez ele ache interessante o Sport continuar na Série A, né? Tomara. Mas vamos lá. Vamos pro segundo bloco. Vamos lá. Sportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Pois é, torcedor e torcedora do Leão. Vitória importante essa em cima do Bahia, né? Vitória importante. Mas ainda tem chão pela frente, torcedor. Temos ainda aí, como disse o professor Jair Ventura, né? 6 finais de Copa do Mundo pela frente. E a gente, claro que pode olhar para a pontuação atual do Sport e dar uma comparada aí com outras pontuações nessa mesma altura de outros campeonatos. Então, como o Nivaldo é o expert dos números, né? Faz um trabalho fantástico lá no Sport Números, nada melhor que o Nivaldo para trazer para a gente esse olhar das estatísticas, né? Analisando aí essa campanha do Sport até aqui. Nivaldo, os números até aqui no Campeonato Brasileiro, comparando aí com
algumas edições aí para trás aí de outros campeonatos, dão um diagnóstico bom, mais ou menos, ou preocupante para o que vem pela frente? Rapaz, para mim o diagnóstico é sinal amarelo sempre. Não dá para achar que é impossível, nem dá para achar que está tudo resolvido. Porque o Sport, olhando os últimos anos em que disputou a Série A, sempre esteve numa faixa parecida nessa mesma altura da competição. Certo. 32 rodadas de 38, já é a reta final, literalmente. Só 6 jogos para disputar. Em 2018, que foi a última Série A disputada pelo Sport, que o Sport acabou rebaixado, em 17º com 42 pontos, nessa rodada, o Sport era o 16º com 36. Quer dizer, tinha um ponto a mais do que tem hoje, só que estava 2 posições a menos. Isso até se explica porque a gente está vendo esse ano um corte mais baixo, então faz sentido realmente. Tanto que os 42 que o Sport teve caiu, esse ano talvez se tiver 42 escape, né? Possivelmente. E você vê como o Sport tem uma tendência de ficar nesse mesmo lugar. Porque em 2017, que foi o ano que o Sport conseguiu a manutenção, o Sport também tinha 36 em 16º. Em 2016, que foi um ano de manutenção um pouco mais tranquila, o Sport era o 16º com 37. Ou seja, está sempre naquela mesma faixa ali, né? As 3 últimas vezes que o Sport jogou a Série A, nessa exata rodada, o Sport era o 16º. É uma coincidência, hoje, né, dessa posição, né? E assim, hoje ele é o 14º, sendo que o Vasco tem um jogo para cumprir essa semana e o Bahia tem um jogo para cumprir essa semana. Exato. Se der tudo errado, o Sport pode ir para 16º também, né? Mas a gente acredita que não chegue a tanto. Que não vai seria, dar entre aspas, a posição real do Sport no campeonato. Poderia ser, né? Mas se der tudo errado nesses 2 jogos aí. E voltando um pouquinho mais, para a gente comparar com o ano de rebaixamento também, que é 2012, o Sport era o 17º com 33. Então você vê que o Sport tem uma tendência, tirando 2014 e 2015, que foram 2 anos mais estáveis, né? O Sport estava respirando mais, já estava na casa dos 40 pontos, já estava na casa dos 40 pontos nessa altura, então estava mais tranquilo. Porque o Sport tem uma tendência de, nessa altura, estar nessa condição aí de, ou a gente cai por pouco, ou a gente fica por pouco, né? E foi basicamente o que aconteceu na maioria das últimas vezes que o Sport jogou a Série A. Então, é como eu falei, é sinal amarelo sempre. É preocupação com os adversários, porque esse ano realmente é o que tudo indica, o corte deve ser menor. Então, com um corte menor, se a gente usar como parâmetro essa comparação aqui, é um alerta mais para bom do que para ruim, né? E se a gente for pensar em termos de classificação de pontuação, jogo a jogo, não tem o que fazer, tem que ficar sempre observando os resultados dos adversários. A gente costuma dizer que o Sport dá sorte, né? Muitas vezes com os resultados dos outros. Isso. E realmente foi o que aconteceu, porque o Sport teve uma sequência muito ruim nesse segundo turno. Hoje foi só a 3ª vitória do Sport no segundo turno. O Sport teve uma sequência muito ruim. E na maioria das vezes que o Sport perdia, os adversários também perdiam. É verdade. Então, por isso, o Sport continuou ali. Tanto que o Sport não terminou nenhuma rodada do segundo turno na zona. Essa rodada ele chegou a entrar na zona, mas porque ele jogou depois, né? Ele não fechou a rodada na zona. Ele, em determinado momento da rodada, entrou porque não tinha disputado ainda a sua partida. Então, no segundo turno inteiro, o Sport não chegou a entrar na zona ainda. Então, a gente espera que não entre e que desses 35 aí, quem sabe 42, talvez até menos, o Sport bata de preferência antes da última rodada, que, como a gente falou, é um jogo que provavelmente a gente não vai ter como ver, só ouvir na rádio. E ficar sempre de olho nos adversários, porque o que vai dizer se a nossa pontuação vai ser suficiente ou não para escapar vai ser provavelmente os adversários, porque eu acredito que o Sport esse ano dificilmente passe de 45 pontos, porém acredito, tenho quase certeza de que o ponto de corte vai ser 42 pontos ou até menos. Então vamos ficar sempre de olho de como vai andar, né, a zona. No momento, o Bahia com 32, porém um jogo a menos. Poderia ser 35, né, caso o Bahia ganhe, mas é bom sempre ficar de olho para se comparar, né, com os adversários. Porque, por exemplo, ano passado, o Ceará conseguiu se manter com 39 pontos, sendo que 37 bastariam, porque o Cruzeiro caiu com 36. É verdade. Então, assim, é uma coisa que muda ano a ano. Muitas vezes o ponto de corte é 45, mas esse ano, é o que tudo indica, vai ser menor.
E só pra gente atualizar o torcedor, né? Os jogos que faltam aí pro Sport nesse campeonato ainda daqui pra última rodada. O Sport pega o Flamengo na ilha, depois pega o Botafogo fora, aí pega o Internacional fora, depois volta para fazer 2 jogos seguidos na ilha contra o Bragantino e depois contra o Atlético Mineiro e fecha sua participação no Brasileirão contra o outro Atlético Paranaense fora de casa. Então são 6 jogos aí pela frente. A gente vai ter então confrontos diretos aí contra 3 times que ainda pensam em título brasileiro. Um confronto direto contra time que está na zona do rebaixamento. Mas virtual rebaixado, né? Já virtual rebaixado, que é o Botafogo. E 2 adversários aí que já estão naquela zona da marola, que não vai acontecer nada, não devem brigar por Libertadores e nem vão se preocupar mais em brigar para cair, né? Devem ficar na Sul-Americana mesmo da próxima temporada. Isso, Nivaldo, esse fato da gente pegar, só ter mais um confronto direto nessa reta final e 3 confrontos diretos contra times lá de cima, isso aí é meio perigoso, né? Isso vai exigir atenção redobrada do time, né? Pois é, como a gente estava falando aqui, em projeção de 42, talvez, né? Os 2 jogos aí, sendo assim, olhando por cima, né? Porque cada jogo tem sua história, a gente não tem como adivinhar o que vai acontecer. De repente, um desses jogos, um time fica com um jogador a mais desde o início, muda tudo, um erro de arbitragem, enfim. Qualquer coisa pode ser determinante num campeonato equilibrado como o brasileiro. Mas assim, a gente olhando por cima, os 2 jogos mais ganháveis, vamos colocar dessa forma, são Botafogo fora, porque apesar de não ser aqui, é um adversário virtualmente rebaixado, e o Bragantino na ilha, porque entre os jogos na ilha, são 2 contra adversários que estão lá em cima na tabela, e o Bragantino que é o do meio. Então, que assim, não vai ser um jogo fácil. Que não vai ser não, de forma nenhuma, não vai ter nenhum jogo fácil. Nem esse Botafogo rebaixado aí, eu espero vida fácil. Pois porque o Bragantino resolveu agora ganhar de todo mundo agora, né? Então assim, é claro que não são jogos fáceis. Porém, é muito mais factível imaginar que o Sport vai ganhar do Botafogo fora e do Bragantino aqui, do que, por exemplo, do Flamengo, do Inter ou do Atlético Mineiro, que são 3 times que estão, nesse momento, no G4 do campeonato, né? Sim. O Inter é o líder, Flamengo terceiro e Atlético o quarto. Sim. Então, se você vai ter ainda 3 confrontos contra times do G4, é mais plausível imaginar que o jogo que está mais ao alcance seria esse Bragantino, apesar de não existir nenhum jogo fácil. Repito, nem esse Botafogo virtual rebaixado. Porque esses times gostam de complicar o esporte sempre, né? Torcedor, olha, eu vou dar um conselho, viu? Faça aquele check-up, porque nós vamos precisar, viu? Esse mês de fevereiro vai ser de fortíssimas emoções. A gente sendo, vamos dizer assim, otimista realista, né? Otimista realista, a gente contaria aqui ganhar de Botafogo e Bragantino e caçar um empate aí nesses outros jogos para fechar os 42, né? Tua projeção, então, seria 7 pontos nesses 6 jogos. Sendo otimista realista, né? É a minha projeção também. Eu acho que o Sport faz aí... Caça um empate. Algum desses jogos aí, já aí bota o ônibus na frente da área e segura o 0x0. Ele pode fazer isso contra o Inter lá. Como fez contra o Atlético. Tá ótimo. De preferência não sendo na última rodada, né? Não. É verdade. Que a gente não vá para a última rodada precisando de ponto. Pelo amor de Deus. E claro, secar Vasco, Fortaleza e Bahia. Quanto mais eles perderem, melhor, né? Porque diminui o corte. Lembrando que vai ter aí um Vasco e Bahia, né? Pela frente, né? Vai. E ainda tem Fortaleza e Bahia também. Exato. O Bahia enfrentou a gente na ilha, ainda enfrenta o Vasco e São Januário e o Fortaleza no Castelão, né? Uma então, desvantagem que o Bahia aí, tem. Torcedor, marque na sua agenda, viu? E o Bahia teve esse, vamos dizer assim, azar, né? Porque enfrentar 3 concorrentes diretos na reta final do campeonato, todos fora de casa. Todos fora de casa. Já pegou o Sport hoje na ilha, vai ter o Vasco e São Januário e ainda tem o Fortaleza no Castelão. É verdade. Então, veja você, né? Mas, como diz o ditado, né? Problema deles. Problema deles. Eles que se eu não vou ficar triste se o Bahia cair, não, confesso. Não, nem eu. Nem você, e nem 99,9% da torcida do Sport. Isso. E ainda mais, aproveitando aqui um gancho, né? Sim. Teve uma história essa semana que circulou aí por alguns repórteres, né? Que eles deram uma proposta, o Belintani deu uma proposta por Jair Ventura, né?
nessa altura do campeonato, se for verdade isso, eu acho que ele tá bem desesperado, viu? Olha, eu acho que isso tudo foi perua, cara. Eu acho que... vou aproveitar pra gente fechar esse bloco, falar dessa história de Lucas Drubsky, né? Eu achei que foi o diretor do esporte que pediu pra sair essa semana. Diretor do esporte, Lucas Drubsky, né? Alegou que pediu pra sair, alegou aí outras propostas, né? Dizem que é do Bahia. Dizem que ele tá indo pro Bahia. E eu confesso que achei que a torcida fez uma certa celeuma desnecessária. Porque eu não vejo o Lucas Drubsky como um diretor de futebol que tenha feito um grande trabalho aqui. Acho que ele... Eu sempre achei um trabalho discreto. Eu acho o diretor muito discreto, pouco falava, né? Não sei se nos bastidores ele era bom de negociação, mas acho que não era o caso. Acho que era um diretor que fazia muito feijão com arroz e pronto. Não havia motivo para essa celeuma toda da torcida. E essa história de Jair, sinceramente, Divaldo, eu acho que é perua baiana com gosto de dendê, viu? É perua baiana com gosto de dendê. Eu acho que eles vieram jogar essa aí pra tentar desestabilizar o clima. Mas não tem problema não, né? Perderam 2 pro Sport, tá tudo certo. Tá pago. Tá pago. Podem levar Drubsky pra lá. Se quiserem levar Jair, se o Sport não renovar. O Bahia foi o único time que perdeu de 2 gols de diferença do Sport e o único time que perdeu os 2 jogos do Sport também, né? Barba e cabelo. Então é isso. Era só isso que eu queria falar. Acho que foi uma celeuma desnecessária. Acho que Drubsky não era essa Coca-Cola toda que parte da torcida deu a entender nessa agonia, porque era o Bahia que estava atrás. Acho que foi muito por causa do Bahia. Se fosse o Vitória que tivesse ido atrás dele, talvez não tivesse tido essa repercussão toda, não. Curtinhas. Pelo Campeonato Pernambucano Feminino de 2020, as Leoas entraram em campo no último sábado, dia 23, às 15 horas, no Ademir Cunha, em Paulista. O jogo foi contra o Ferroviário do Cabo e as Leoas venceram por 5-0. Os gols dessa goleada foram marcados por Thaís 2 vezes, Gabi, Tati Mirella e 1 gol contra. E o elenco leonino já sabe a premiação caso permaneça na Série A nesta temporada. De acordo com o presidente Carlos Frederico, o clube pagará cerca de 4 milhões de reais ao grupo dos 11 milhões que o Leão terá direito, caso fique, por exemplo, na 16ª posição. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Jornal. Abre aspas para Frederico. Esse nível de premiação que queremos chegar este ano com os atletas, nunca visto no clube, é mais uma prova desse comprometimento nosso. Essa cota de performance que a televisão vai pagar aos clubes é deles. A performance e a entrega são deles. E o clube vai dar o que for possível para que eles atinjam esse objetivo, concluiu o presidente rubro-negro. Aí, portanto, as curtinhas do Leão aí, de volta aqui no Rádio Esportices, depois aí desse recesso, estamos de volta. E para fechar, a gente manda aí nossos abraços aí para a audiência do Rádio Esportices. Nivaldo, eu quero mandar um abraço já para começar para aniversariante ilustre dessa semana, que foi Dona Maria, completou 96 anos, nossa ilustre torcedora do esporte, uma bandeira do clube. Parabéns aí pra Dona Maria, que se cuide, fique aí guardadinha em casa. Em breve aí a senhora vai estar de volta na Ilha do Retiro. Vai estar aí. Grande Dona Maria, torcedora símbolo do esporte. Não me acostumei desde pequena na Ilha do Retiro e ver ela dançando ali nas sociais com a sombrinha, muita animação. É uma guerreira, uma grande torcedora, um símbolo do esporte. É o ícone mesmo essa mulher. Então, parabéns, Dona Maria. Um grande beijo pra senhora. Em breve a senhora vai voltar pra ilha pra ver o Leão jogar e todos nós, né? Tomara que em breve a gente possa voltar. E aí, Niva, tem abraço pra mandar? Rapaz, abraço pra você e pra Arthur Lima pela oportunidade de estar aqui como um dos apresentadores, né, do programa, porque já tinha participado 2 vezes, entrado com participações, dessa vez tive uma presença mais
marcante, né? Mais constante. Então, Mas eu queria aqui só vem agradecer quem é pela craque, confiança, né? Primeiramente pela confiança, pela oportunidade, né? Afinal, estou estudando jornalismo e quanto mais eu tiver essas oportunidades de falar, de expressar, só tenho a agradecer. Aí, você sabe que aqui é a casa sua, né? Você já esteve aqui mais 2 vezes aqui, a casa tá aberta aqui, não só pra você, mas pra muita gente aqui que passou aqui, já tem o Rádio Esportistas e a gente tá pensando em novos projetos aí, vem novas pessoas aí por aí, você com certeza tá aqui com a gente várias vezes aqui, a gente vai precisar de você várias vezes, nem se preocupe. É isso, gente. Valeu, é só me chamar que eu volto. Opa, com certeza. Valeu, galera. Então, o Rádio Esportistas está ficando por aqui. Rádio Esportistas aí de volta, né? Depois aí desse recesso aí de início de ano. Mas estamos de volta, né? Para acompanhar aí o Leão nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Quero agradecer aqui a presença de Nivaldo aqui. Valeu, Nival. Muito obrigado por ter feito aqui o programa com a gente. Volte sempre, viu? Volte mais vezes. Valeu, Gustavo, valeu, Arthur, que tá ouvindo a gente, e valeu todo mundo que acompanhou, sempre ligados aí no esporte, que seja uma semana leve aí, depois desses 3 pontos conquistados contra o Bahia. É isso aí, galera. Vamos embora. Valeu, gente. Grande abraço. Pelo esporte tudo, se cuidem. Fique em casa se você puder, use a máscara, que a pandemia ainda tá por aí, vamos se cuidar. Valeu? Abraço. Tchau, tchau. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra, fim de papo em mais uma edição do Rádio Esportices. O Esportices Blogcast, você sabe, aqui é menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo esporte tudo, se cuide e até o próximo programa a gente se vê. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.